E aí, galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Os Matemáticos. Pessoal, hoje o tema é função inversa ou inversão de função. Seguinte, pessoal, função inversa é uma matéria bem importante e não é muito complicada não. Então vamos começar. Imagine você o seguinte, pessoal. Imagine que eu tenha te dado aqui o conjunto A, constituído dos números 1, 3 e 5, o conjunto B, né? Constituído pelo 3, 5 e 7, e eu tenha passado a seguinte função para você, ó, função de A se relacionando com os elementos de B, tal que o f de x seja igual a x mais 2. Então, quem está acompanhando essa sequência de vídeos sobre função já deve ter entendido como é que funciona, né? O conjunto A é o nosso domínio, o conjunto B é o nosso contradomínio. E para você descobrir o conjunto imagem, você começa aqui, ó. Os elementos do conjunto A são os elementos que serão os nossos valores de x. Então vamos começar. O número 1 aqui no lugar do x, ó, nós vamos ter 1 mais 2. Isso significa que o número 1 se relaciona com o número 3. Agora é a vez do 3. Ó. 3 no lugar do x, 3 se relaciona com 5 e o 5 com 7. Essa função eu chamei de função f. Tudo bem? Até aí nenhuma novidade. Ideia de função sendo aplicada. Muito bem, galera. Agora, a grande questão, para você entender bem a ideia de função inversa, é você tentar responder essa perguntinha para mim, ó. Qual seria, galera, a lei de associação de uma função g, então eu estou chamando essa função de g, de b se relacionando com a? Então perceba, ó, eu quero agora que o b seja o domínio e que o a seja o meu contradomínio, tá certo? Só que assim, gente, eu não quero uma função qualquer. Eu não quero que B simplesmente se relacione com A. Eu quero que B se relacione com A de modo que a função G represente a volta da função F. E aí você me fala, como assim, PK? Não entendi. É assim, galera, ó. B passa a ser o nosso domínio e A o nosso contradomínio. Perceba que eu inverti aqui as posições, tá vendo? Então, por exemplo, ó, o número 1 ele não se relacionava com 3? Pois é, agora eu quero que o 3 seja o domínio e que ele se relacione com 1. Eu quero a volta. O 1 ia para o 3. Agora eu quero que o 3 volte para o 1. Beleza? Que o 5 vá para o 3, o 7 se relacione com o 5 e eu quero que a gente chame essa função de g. E aí, você consegue fazer essa volta? Estou fazendo silêncio para você pensar um pouquinho. Vamos lá, vamos ver. Quem pensou em g de x é x menos 2, mandou bem. Perceba aqui, ó. Se o 3 eu colocar aqui, 3 menos 2 é 1, 5 menos 2 é 3. Então, olha só, para vocês entenderem o que nós acabamos de montar. Ó. Nós montamos uma função que faz a volta dessa função. Ó. Então, por exemplo, enquanto a função f, o 1 se relacionava com 3, a nossa função g, o 3 se relaciona com 1. Tá vendo essa volta, galera? Isso se chama inversão de função. Só isso. Então perceba que a ideia de função inversa, ela é fácil. Função inversa é a função que me dá a volta. Tudo bem? E aí, quando eu te pedir a função inversa, eu quero que você me dê essa daqui, ó, essa lei de formação que me traz de volta aqui na função f. É a volta da função f. Aí você fala, tá, beleza, entendi, vou parar o vídeo. Calma, porque nós ainda temos algumas propriedades, algumas coisas para a gente falar um pouco mais sobre isso. Não é tão simples assim. A ideia inicial é simples. Vamos começar falando da notação matemática, pessoal. Então, assim, ó, para a gente associar, por exemplo, aqui eu chamei de g de x. Mas para a gente associar essa função inversa com a função f, porque afinal, ó, x menos 2 é a função inversa de x mais 2. A notação matemática é essa daqui, ó. Tá vendo? Nós vamos usar esse menos 1, ó. F a menos 1. Ó. Ah, então eu vou fazer elevado a menos 1? Não, gente. Esse elevado aqui, ó, ele é só um símbolo para você se lembrar que eu estou falando da inversa da função f. Então, na linguagem matemática, essa resposta aqui, ó, g de x igual a x menos 2, ela ficaria assim. E eu falo desse jeito, ó. A função inversa de x é x menos 2.
Então, a gente vai trabalhar com a ideia de função inversa e na hora de dar a resposta final, nós vamos usar a notação matemática. Tudo bem? Beleza. Aí você me fala, tá bom, PK, entendi, já entendi qual é a ideia de função inversa. A ideia de função inversa é a ideia da volta na função. Então, agora é só calcular ou determinar uma função inversa? É assim, gente, não é tão simples assim. Primeiro, a gente precisa entender que uma função ela só é inversível, ou seja, ela só possui inversa se ela for bijetora. Para quem não se lembra o que é uma função bijetora, nós temos um vídeo aí no nosso canal chamado Classificação de Função. De repente vale a pena, é um videozinho curtinho. Mas se você quiser, eu vou tentar te fazer lembrar aqui, ó. Então vamos lá, para você ter uma ideia do que eu estou falando, ó. Olha só essa função. Lembra da definição de função, ó. Essa é uma função de A em B. Por que ela é uma função? Porque todos os elementos de A estão se relacionando apenas uma vez. Lembra, galera do domínio? Beleza. Se eu pedisse para você fazer a inversa dessa função agora para mim, concorda que você ia fazer isso? Ó? Se na função o menos 1 se relaciona com 7, então agora na inversa o 7 se relaciona com menos 1. O 0 se relacionou com 8, na inversa o 8 se relaciona com 0. Se na função 1 se relaciona com 9, na inversa o 9 se relaciona com 1. E o 10 com o 2. Tudo bem? Perceba, gente, para quem não se lembrava o que é uma função objetora é essa daqui. Ó. Quando todos os elementos do contradomínio, tá vendo? Ó, que todo mundo aqui do conjunto B, ó, todo mundo foi imagem de alguém e ninguém foi imagem duas vezes. Isso aqui se chama função bijetora. Perceba que quando a função é bijetora, que foi o que aconteceu aqui com essa função roxinha, eu consigo sem nenhum problema determinar a sua inversa. Para quem não está entendendo muito bem o que eu estou dizendo, ó, vamos olhar mais uma função aqui. Ó. Imagina que nessa função o 1 se relaciona com menos 4, o 3 se relaciona com 1 e o 5 se relaciona com 1 também. Perceba que ela é uma função. Todos os elementos do domínio estão se relacionando apenas uma vez. No entanto, galera, olha o que acontece se eu pedir a inversa. Ó. Se aqui o 1 se relacionava com menos 4, agora é o menos 4 que se relaciona com 1. Se o 3 se relacionava com 1, agora o 1 se relaciona com o 3. E se o 5 também se relacionava com 1, então agora o 1 também vai se relacionar com 5. Perceba que nesse caso aqui, ó, para quem lembra bem da definição de função, essa daqui não é uma função. Não é verdade? Por que ela não é uma função? Porque eu tenho elementos aqui do meu domínio, ó, que não estão se relacionando. Ou então, ó, eu tenho o elemento aqui, ó, do meu domínio se relacionando duas vezes. Então essa daqui não é função. Conclusão que eu quero que vocês tirem. Nem toda função eu consigo determinar a inversa. Eu só consigo determinar a inversa, por exemplo, aqui, se a função for bijetora. Beleza? Ótimo. Continuando. Galera, é o seguinte. Professor, entendi. Eu entendi o que é uma função inversa, qual é a ideia. Eu entendi que não é toda função que eu consigo determinar a inversa. Mas agora eu tenho uma questão para falar com vocês, galera. Será que é possível a gente determinar uma função de uma forma bem prática? Ou será que eu vou ter que ficar adivinhando? Eu vou ter que ficar pensando, professor? Eu vou ter que pensar qual é a inversa toda hora, ficar adivinhando? É o seguinte, galera, não tem adivinhação. Tem um método bem prático, tá bom? O método é o seguinte, ó. Toda vez que eu te der uma função, se eu pedir para você a inversa dessa função, você vai trocar o x pelo y, o y pelo x e vai isolar o y. Eita caramba, professor, não entendi muito bem essa frase. Então, vamos olhar aqui na prática para você. Imagine você, por exemplo, se eu te desse essa função, ó, aquela lá do início da aula, que a gente até sabe qual vai ser a inversa dela. Então vamos ver, ó, seguindo essa frasezinha vermelha aqui, ó. Troque o x pelo y. Então vamos lá. Primeiro, vamos lembrar que f de x é a mesma coisa que y, galera. Então, se ele falar f de x ou y, dá na mesma.
Então agora vamos fazer o que a frase mandou, ó. Trocar o x pelo y e o y pelo x. Então olha só o que eu vou fazer, ó. O y eu chamei de x e o x eu vou chamar de y. E aí você me fala, tá, professor, mas por que você faz isso? Lembra que na função inversa os conjuntos se invertem, as posições se invertem? Ou seja, o domínio de uma vira o contradomínio da outra e vice-versa? Então, é isso que o professor está fazendo aqui, ó. Ó, o y é o contradomínio. Ele vira o domínio, ele se torna o domínio na inversa. E o domínio da função, que seria esse x aqui, ó, ele vai se tornar o contradomínio, né? Ou a imagem na sua inversa. Então, primeiro passo, gente, bem tranquilo. O x vira y e o y vira x. Agora é só você isolar o novo y. Tá vendo esse mais 2, ó? Vou passar ele para lá, menos 2. Pronto, gente. Essa já é a função inversa, ó. Só que lembra que tem a notação matemática? Aí você vai responder assim para mim, ó. Função inversa de x é x menos 2. Tranquilo? Básico, né? Vamos tentar mais um, ó. Tenta você agora. Aperta um pause aí no vídeo e volta para cá para ver se você mandou bem na função inversa. Tenta calcular a função inversa dessa daí. Conferindo, vamos ver se você mandou bem? Então vamos lá. Primeiro lembra que g de x eu posso chamar de y, dá na mesma. Agora vamos fazer o que ele mandou aqui, ó. Troque o x pelo y e o y pelo x. Olha o que nós vamos fazer, ó. O y vira x, o x vira y. E agora nós vamos trabalhar para isolar esse y aqui, ó. Então primeiro eu mandei o menos 5 para lá, mais 5. E agora o 3 vai passar dividindo, ó. Tá vendo? Essa já é a função inversa, pessoal. Só que a gente vai escrever assim, lembra da notação matemática? A inversa de g, aqui ó, função inversa de g é x mais 5 sobre 3. Ah, detalhe, galera. Se você quiser, dá até para você tirar uma prova real. Quer ver só? Vamos tirar uma provinha real aqui rápido, ó. Por exemplo, imagine se aqui, ó, o meu x fosse 1. Faz uma continha para mim, ó. Imagine que o x é 1. Se o x for 1, concorda que você vai formar o seguinte par ordenado, ó. X, se eu colocar 1 aqui, ó, nós vamos chegar na resposta a menos 2. Isso quer dizer que o 1 faz parzinho com menos 2. Na função inversa, se eu colocar o menos 2 no lugar do x, ó, inverso, ó, eu vou ter que chegar no par ordenado menos 2 e 1, senão eu errei. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o menos 2 aqui para mim, ó. Quer ver só? Menos 2 mais 5 vai dar 3 dividido por 3 dá 1. Tá vendo? Então, quer dizer que se você jogar um par ordenado lá na sua função, a inversão de posição, ó, o x virou o y e o y virou x, você pode tirar uma prova real com isso. Tudo bem, gente? Só mais uma, para a gente ter certeza que você entendeu. Então, de novo, ó, calcule a função inversa da função h para mim. Aperta o pause e depois volta aqui para conferir. Vamos lá, vamos conferindo. Primeiro, o h de x é a mesma coisa que y, não se esqueça disso. Segundo, você vai trocar o x pelo y e o y pelo x. Então, vamos fazer o que ele mandou. Tá vendo? No lugar do x, o professor aqui colocou, no lugar do y eu coloquei o x e no lugar do x eu coloquei o y. Agora vamos trabalhar, a gente tem que isolar esse y, ó. Eu vou aqui meio que multiplicar na diagonal, ó. Para todo mundo entender o que eu fiz. Ó. Vou colocar 1 aqui e vou fazer a propriedade da proporção. Ó. Vou multiplicar na diagonal. Eu vou chegar em x vezes 3y, 3xy e x vezes menos 2, menos 2x, igual a y mais 1, certo? Vamos trabalhar para isolar o y. Ó. Vou passar esse y para cá e esse menos 2x para lá. Olha como é que vai ficar. Tudo bem? Tá vendo que aqui ó, eu tenho y nos dois termos? Eu vou colocar o y em evidência. Ó. Coloquei o y em evidência e agora eu vou passar esse parênteses aqui. Ó, como ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Tá vendo? Essa é a função inversa de h. Passando para a nossa notação matemática, inversa de h, 2x mais 1 sobre 3x menos 1.
Tudo bem, gente? Então essa é a forma prática, bem tranquila para você encontrar a inversa para mim. E agora, para encerrar a aula, algumas observações importantes. Primeiro, você deve ter percebido que o domínio da função f se torna o conjunto imagem da sua inversa. Então, o domínio da função se torna a imagem quando eu fizer a inversa. E a imagem da função se torna o domínio da inversa. Ao contrário, o x vira y, o y vira x. É isso que eu estou tentando dizer. E só um detalhe, gente. De repente, você pode ser surpreendido numa questão de vestibular, algum vestibular que você vai fazer, com a inversa no plano cartesiano. Então, fica a dica. Os gráficos da função. Imagine eu pegando uma função e colocando no plano cartesiano, construindo o gráfico. O gráfico da função e da sua inversa, gente, vai ser sempre simétrico em relação à reta y igual a x. Professor, como assim? Não entendi. Então vamos lá. Imagine, tá vendo essa azulzinha? Imagine que esse seja o gráfico de uma função. Eu peguei uma função, construí o gráfico e deu essa azulzinha aqui, ó, função f. Tudo bem? Aí eu fui lá, determinei a função inversa, do jeito que eu acabei de explicar para vocês no slide anterior. Eu fui lá e determinei a inversa. Vai dar essa daqui, ó, função inversa, tá vendo? Se eu traçar uma reta, gente, tá vendo essa reta aqui, ó? Ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares, ó. É a reta onde o x é igual a y. Equaçãozinha, funçãozinha de primeiro grau, ó. Se eu traçar essa reta, ela é como se fosse um espelho. Perceba que essa parte do gráfico azul, ó, é a reflexão dessa daqui do verdinho, ó. Por isso que a gente diz que elas são simétricas. Tá vendo? Ó? Essa parte é como se ela estivesse refletindo aqui na reta y igual a x e desse origem a essa parte. Tudo bem? Então fica a dica aí. Se eu jogar a função e a sua inversa no plano cartesiano, elas serão reflexões uma da outra com relação ao eixo, a reta, quer dizer, y igual a x. Tudo bem, galera? É isso. Espero que você tenha entendido função inversa. Até a próxima aula. Beijo para todos.